Bíblia ou o seu celular, do teu aplicativo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler um versículo que se encontra no capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Alguém achou? Amém. Amém. Eu vou ler capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar de um tema que já foi proposto. O trimestre fecha com um tema, quando Deus nos manda prosseguir. Esse é o tema desse domingo. Quem tem carro ou moto? Tem moto, carro. O que você precisa para o seu carro, o que você precisa colocar dentro do seu automóvel para que ele possa andar? Combustível. O automóvel, moto, carro, avião, é movido por combustível. E nós, seres humanos, também somos movidos por algo. Como é que Deus nos manda prosseguir ou avançar quando nos falta energia, quando nos falta combustível espiritual? Deus nos manda prosseguir, mas e aí? Qual que é o meu combustível? O que eu uso para meter marcha, como diz por aí? Engata a quinta e vou embora. Combustível para você hoje é perseverança. Deus quer que você pegue esse combustível da perseverança, aplique na sua vida para você prosseguir. Quem quer prosseguir, levanta a sua mão assim. Eu também quero prosseguir. Eu quero que você saia daqui com o pensamento de eu preciso prosseguir, eu preciso avançar, eu preciso fluir, eu preciso ver a minha família sendo salva, eu preciso que os meus amigos conheçam a Jesus. Senhor, meu negócio está quebrado, eu preciso que a minha empresa dê algum jeito. Senhor, eu preciso que essa igreja cresça. Nós precisamos prosseguir. Eu não sei o que você está precisando prosseguir, mas a palavra de Deus para você hoje é: persevere. Persevere. O que é perseverança? Perseverança é qualidade de quem nunca desiste, é constância. Perseverança é uma qualidade, não são todas as pessoas que são perseverantes. Não é todo mundo que começa um projeto e chega até o final. Não é todo mundo. Se fosse assim com todo mundo. Não é todo mundo que vem na igreja e permanece até o final. Não é todo mundo que aceita Jesus e fica até o final. Eu conheço muitos amigos meus que não estão mais na igreja, porque eles não conseguiram manter a fé, não perseveraram. Mas Deus quer que você persevere. A qualidade que Deus quer para a sua vida é a qualidade de quem nunca desiste. Eu estou olhando para você hoje. E a minha pergunta é: você é perseverante? Quando as coisas começam a dar errado, você para tudo ou você continua mesmo assim? Você chuta o pau da barraca, dá um rodo, ninguém mais chuta mais. A gente fica estressado, a gente fica nervoso, a gente já chega dando voadora. Hoje tem que atualizar o chuta o pau da barraca para dar voadora na barraca. E tem gente que não dá barraca, pula em cima da barraca, se agarra no pano, pega o isqueiro e ainda taca fogo. Será que quando isso acontece, você tem esse tipo de reação, ou você continua, ou você persevera? Sabe o que tem me assustado muito? A falta de perseverança. Isso me assusta, irmãos. De 3 anos para cá, aconteceu um fenômeno de pessoas
abandonando Jesus. Eu não estou falando igreja, irmãos. Igreja todo mundo sai, troca, vai para outra. Eu estou falando abandonar a Jesus. Isso é muito sério. Por diversos motivos. Fui mandado embora. Não quero mais Jesus. Não vou mais para a igreja. Terminei meu relacionamento. Também, por que eu fui para a igreja? Fazer um relacionamento na igreja com crente ainda? Deus me livre. Aí saí da igreja. Meus investimentos não deram certo. Vou trocar de corretora. Aí troca de corretora, a corretora pega todo o seu dinheiro, some, aí aparece no Fantástico lá, fraude e investimentos no Brasil. Há um problema. E esse problema precisa ser vencido. E só pode ser vencido se você for perseverante. Seja perseverante. Agora, irmãos, eu li uma carta muito interessante. Eu li um versículo, você deve estar se perguntando, tá, que eu não estou entendendo nada aí. Você leu que Paulo escreveu um negócio com o próprio punho? Como é que é esse negócio aí? E aí está falando de perseverança? Que história é essa? Irmãos, Paulo escreveu essa carta aqui, ele escreve de próprio punho, porque nessa igreja, lá em Tessalônica, estava tendo alguns problemas. Mas antes de eu falar dos problemas, tinha algumas características importantes. Eles lá em 1 Tessalonicenses, Paulo disse que eles eram exemplo para os outros. Ele fala que tinha alguns crentes fugindo de responsabilidades, e ele também fala para os crentes ficarem vigilantes. Essa é a primeira Tessalonicenses, ele escreve essa carta, é a primeira. E aí chega ao ouvido dele, através da igreja, que a igreja está desanimada. Paulo, você escreveu um negócio aqui, o povo está indo para outro caminho aqui, está indo para outro lugar. Inclusive está surgindo outras pessoas escrevendo carta para a nossa igreja e colocando o teu nome na carta. Então tem alguns irmãos aqui achando que aquela outra carta lá foi você que mandou, Paulo. Aí por isso que Paulo escreve e assina, está dizendo, irmãos, eu, Paulo, estou assinando a carta. Agora havia alguns problemas nessa igreja e Paulo, quando ele vai falar, ele usa muito perseverança, continuamente, dependendo da versão que você estiver aí, mas ele exorta os crentes a terem uma vida em perseverança. A igreja estava num lugar muito bom, mas havia alguns ensinamentos errados na igreja, havia alguns ensinamentos sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição ou sobre a volta de Jesus. Falou assim, não, Jesus já voltou. Tinha gente falando que Jesus já tinha voltado, dentro da igreja. Não, Jesus já voltou. Outros estavam pensando assim, tá, mas e como é que fica o meu irmão que morreu? Ele era crente. Jesus vai voltar, e como é que fica assim? E aí? Aí Paulo tem que escrever dizendo como é que vai funcionar quando Jesus aparecer. Ele está dizendo, olha, quando Jesus aparecer para vir buscar a gente, quem morreu vai ressuscitar primeiro. Quem morreu em Cristo, quem aceitou Jesus, vai ressuscitar primeiro. E aí todo mundo vai se encontrar com ele nos ares. Ele escreve também, está aí, Tessalonicenses. Mas o que me chama a atenção é a forma que ele exorta os crentes. Ele exorta dizendo o seguinte, vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. E há pelo menos 3 características da perseverança nessa carta que eu quero compartilhar com vocês. Está preparado aí? Amém ou não amém? Eu vou dar um de Bispo Macedo aqui, viu? Amém? 3 características, irmãos, para você guardar para a tua vida. Para você escrever um papel no bloco de notas do celular, colar na geladeira, lá no guarda-roupa. Quando você se levantar, você lê os tópicos, se você lembrar dessa mensagem. A primeira característica, eu quero ler o capítulo 1, do 1 ao 12, que diz assim, ó, 1 do 1 ao 12? Não, 1 do 3 ao 12. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação ao que lhes causam tribulação,
e dará alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Tá bom até aqui, era para ter parado antes. Primeira característica: as tribulações têm data de vencimento, portanto, persevere com fé nas tribulações. Persevere com fé. O que é perseverar com fé? Perseverar é não parar. Perseverar com fé. O que é fé? Um negócio que você não vê, mas você acredita que vai acontecer. Então, perseverar com fé é continuar, mesmo não vendo nada acontecer. Eu continuo. Eu acordo todos os dias, eu não estou vendo nada. Deus falou que vai cuidar da minha família, Deus falou que vai cuidar da minha história, Deus falou que vai mudar o cativeiro, Deus falou que vai fazer, vai agir, mas eu não estou vendo nada disso. Toda vez que eu ouço isso, eu olho para a minha casa e eu vejo destruição. Os crentes tinham uma tribulação diferente da nossa. Eles tinham uma tribulação religiosa, econômica e social. Religiosa, porque Paulo passava na cidade dizendo que Jesus era o único Senhor, que ele era o rei, ele era o único Senhor, e isso era uma ameaça para o imperador romano daquela época, porque ele era o próprio o imperador, ele era considerado como Deus. Inclusive você tinha que prestar culto ao imperador, você tinha que ir lá e adorar o imperador de Roma. Aí chega alguém dizendo que Jesus é o rei, que ele é o único Senhor, só existe um Deus. E a igreja era perseguida porque eles diziam que Jesus era o Senhor. Econômica, porque as pessoas começavam, então elas paravam de comprar o santinho, paravam de comprar os crucifixos da época, as pulseirinhas da sorte, não tinha mais. Aí o cara que vendia isso, ele ficava bravo, ia lá e arrumava uma confusão, porque estava perdendo dinheiro, estava perdendo cliente, e arrumava uma confusão com a igreja, e a igreja era perseguida também. Por conta da religião, por conta da economia e social também. Porque, irmãos, imagina como que era naquela época. O homem era detentor de tudo. O homem, ele decidia se a mulher e os filhos iam morrer ou não. Estava na mão dele. Aí você entra numa igreja, tem uma mulher que abriu a igreja, que fundou a igreja. Uma mulher fundou a igreja. Aí você entra na igreja, tem um escravo pregando. Os cristãos eram acusados de niveladores da sociedade. O que a galera luta hoje como ideologia, a gente já fazia como igreja há muito tempo atrás. Na igreja não tinha diferença se era governador, se você era prefeito, se você tinha terras. Isso não importava. Você entrava na igreja, tu era irmão. Então o irmão que era escravo estava lá pregando, dirigindo o culto. Essas eram as perseguições e as tribulações dos crentes. Agora eu te fazer uma pergunta, qual que é a tua? Qual que é a tua perseguição? Qual que é a tua tribulação? O que você enfrenta diariamente? A gente não tem esse problema no Brasil. Eu não vejo esse problema no Brasil. É mais ideológico aqui no Brasil. Mas só você sabe quais são as suas tribulações diárias. Só você sabe o que você sente quando você acorda ou quando você vai dormir. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, a verdade vem à tona. E como Paulo disse para os crentes de Tessalônica, persevere com fé, Deus está dizendo para você, está ruim, né? Não está ruim, não está difícil? Persevere com fé. Você precisa perseverar, continuar mesmo que você não está vendo nada acontecendo, é isso que é fé. Eu não vejo, mas eu acredito que vai, então eu continuo, eu persevero. Você precisa continuar, você precisa se levantar e perseverar com fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então não adianta você só perseverar e não acreditar em nada do que Deus quer fazer. É uma perseverança cansativa. Você vai ganhar ponto porque você é perseverante, mas você não tem nada. Tem que somar, tem que perseverar com fé. Eu acredito, não estou vendo, mas vai dar certo. Eu acredito que a Adriana Cotia vai explodir, irmão. Vai dar certo. Eu acredito que você vai mudar de emprego, vai para um emprego melhor, vai ganhar mais. Você vai conseguir se especializar, vai ganhar mais. A tua família vai aceitar Jesus. As coisas em casa vão melhorar. Se você não crer, irmão, olha, tem coisas que eu não posso crer por você.
Não acredito, não vai mudar, é que você não conhece a peça. Eu não conheço mesmo, irmão. Eu não conheço mesmo. Mas a sua fé está baseada no quê? A tua perseverança está em quem? Se está no Senhor, eu vou até o final acreditando que vai, porque eu tenho fé. Eu continuo, eu persevero, mas com fé. As pessoas não veem nada, eu estou vendo tudo. Porque eu tenho da fé, irmão. O diabo quer acabar com a tua fé. Quem não quer que você enxergue nada é o diabo, irmão. É os seus inimigos. As pessoas não querem que você creia em nada, não. Porque o diabo sabe que a fé agrada a Deus. E, irmão, agradou a Deus, acabou. Está com a chave. Você está falando de um Deus que tem a chave na mão. Que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Eu acredito nisso. Por isso que eu persevero com fé. Irmão, em nome de Jesus, persevere com fé. Mas está difícil, pastor. Irmãos, eu sei o que é difícil. Mas está trabalhoso, eu não aguento. Eu tenho que ficar ouvindo família. Eu não aguento mais a minha mulher. Eu não aguento mais o meu marido. Eu não aguento mais os meus filhos. Cadê a irmã? Os meus filhos eu não aguento mais. Eu estou pensando em colocar para adoção. Mas ninguém vai adotar, por isso que está comigo. Ninguém vai suportar os meus filhos. Você só conhece os filhos, hein? Você precisa perseverar com fé. Irmão, tem vitórias de Deus para a nossa vida e você precisa perseverar com fé. Precisa acreditar enquanto ninguém está vendo. Irmão, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Eu não sou coach não, irmão. Eu estou dizendo baseado na palavra de Deus, que se você perseverar com fé, como Paulo disse para os crentes aqui, que há 2000 anos atrás, viveram antes de nós e perseveraram, se você perseverar com fé, as coisas vão acontecer. 200 e poucos anos depois disso daqui, a igreja era a maioria em todos os lugares. Inclusive, todo mundo foi obrigado a ser crente. Eu não concordo com isso, mas isso aconteceu na história. Se você estudou história na escola, está lá. A igreja se tornou a religião oficial do império. Desandou, porque isso aconteceu, porque aí entra um monte de coisa em jogo, mas venceu, irmão. Naquela época, quanto mais crente morria por causa da perseguição, muito mais outros se convertiam. Naquela época, quando os irmãos eram jogados nas arenas para serem trucidados pelos os leões, as pessoas elas ficavam horrorizadas e aceitavam Jesus. Como é que é isso, irmãos? Então o que você passa, irmão, a perseguição que você passa, as tribulações que você passa, isso é para que Deus salve pessoas ao seu redor. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, meu, como ele consegue, ele continua ainda. Ele está aqui todo dia no trabalho. Ele não recebeu um aumento há 5 anos aqui, não recebeu um aumento. Como é que ele consegue? A perseverança com fé, isso salva as pessoas ao redor falam, meu, qual é o segredo? Quais são os passos? Aí começa a perguntar, quais são as chaves? Aí você fala, é Jesus, eu persevero com fé, eu estou baseado na palavra de Deus, por isso eu persevero com fé, em nome de Jesus, persevere com fé. Segunda coisa, segunda característica aqui, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, ou perseverem em outras versões, e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Segunda característica aqui, eu não li um texto anterior, mas vou ler agora, é que a apostasia é um fato, portanto nós precisamos perseverar no Evangelho. Apostasia, Paulo diz o seguinte aqui, capítulo 2, do 1 ao 3. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Olha, tinha um problema na igreja. Tinha alguém dizendo que Jesus tinha voltado, e esse não é o detalhe, tinha alguém profetizando, falando língua estranha, dentro da igreja, falando a língua dos anjos, dentro da igreja, dizendo que Jesus tinha voltado.
Tinha gente escrevendo carta dizendo, não, Jesus já voltou. Isso estava chegando na igreja aqui, não só nessa, em outras igrejas. Aí Paulo tira a dúvida deles. Olha, gente, não é assim que funciona. Antes de tudo isso acontecer, vai ter apostasia. O que é apostasia? Irmão, apostasia não é você desviar. Não é você ficar afastado. Isso não é apostasia. Apostasia é você largar. Deus não existe mais. Você vira ateu. É pior que ateu. Você não chega a pensar na existência. Você não quer saber, mas negócio de igreja, esse pessoal idiota indo da igreja. Ai, meu Deus, o pessoal não pensa, né? Você sabe que as pessoas lá fora pensam que nós somos ignorantes, né? Que a gente não sabe nada, que a gente não sabe nada, por isso que a gente está na igreja, porque nós somos facilmente enganados. É isso que as pessoas falam, e eu já ouvi muito isso. Vai lá dar o dinheiro para o pastor, vai lá ser enganado pelo pastor. Mas antes de Jesus voltar, ele diz, olha, vai ter apostasia. Apostasia é a coisa pior que existe, irmão. Você não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, você troca de número para ninguém te ligar. Eu não quero saber. Aí você vai de um extremo para o outro. Você era cheio de fé, agora está no Lollapalooza. Agora está no Lollapalooza, Rock in Rio, está lá, está louco, nem parece. Quem te conhece naquela hora nem sabe que você foi crente. Você esquece. Apostasia é você largar mesmo de Deus. Você não quer saber mais. Você se afunda na tua vida de uma maneira que você não quer saber de Cristo. Esse é um sinal. Ele está dizendo quando isso acontecer. E olha, irmãos, eu tenho visto isso acontecer. Pessoas que eram crentes, usadas por Deus, cheias de Deus, que profetizava e colocava a mão na cabeça de um e falava na vida do outro e fazia reunião no lar, hoje não pisa mais numa igreja, tem ódio. Se tivesse uma guerrilha para entrar, para matar pastor dentro, se tiver uma guerra contra os cristãos do Brasil, essas pessoas vão entrar do lado de lá, não vão entrar do lado nosso, porque elas se apostataram da fé. Não existem mais fé. Ao contrário, Paulo diz para os irmãos, agora que vocês já sabem disso, perseverem no Evangelho. Perseverem no Evangelho. Diz assim, 14, ele nos chamou, versículo 13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados no Senhor, porque desde o princípio Ele os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo, e na verdade, Ele os chamou por isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de se tornarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições. Que tradições aqui? É o Evangelho, está falando do Evangelho. Que não é para ficar perdendo tempo com ladainha. Que não é para ficar perdendo... Vou trazer para a nossa linguagem hoje, irmãos. Não fica perdendo tempo com TikTok, não. É muita asneira lá. Ah, mas o pastor lá fez pilantragem. Tá, mas ele não é meu pastor, eu não sou da igreja dele. Mesmo se eu fosse, o problema é dele. Vai se ver com Jesus lá. As pessoas estão se apostatando e perdendo a fé porque elas não estão perseverando no Evangelho de Jesus. Elas estão perseverando em qualquer outra coisa. Eu estou perseverando aqui no fofoquei, @fuxico gospel, notícias da igreja. Aí você fica lá, pleno news. Fica só ali, vendo notícia. Irmão, você vai ouvir pilantragem o tempo todo. Você vai ficar enchendo a tua cabeça de que só tem gente pilantra na igreja. Que quer dinheiro, que a igreja só quer roubar a tua mulher, que a igreja só quer o teu carro, que a igreja quer teu apartamento, que quer teu terreno, que tem pastor pilantra pegando o seu 100 para transformar em 1000, mas na verdade está pegando o seu 100, transformando em dólar e sumindo para o exterior. Você verá nessas coisas, você cai, irmão. Você cai, a tua fé fica bem pequenininha. Aí você está ouvindo uma palavra e você fala, mas será mesmo que é essa palavra? Aí eu não acredito, sabe? Eu estou meio balançado com a notícia anterior. Aí você viu o que o pastor fez, o pastor abusou das mulheres. Não sei nem onde o cara é, que igreja que é, se foi ungido a pastor, porque você sabe que hoje dá para comprar título, né? Dá para comprar o bispado, o apostolado, você compra, irmão. Você compra, ainda ganha um anelzinho bonito. Mas nós devemos perseverar no Evangelho. O Evangelho te lembra por quem você foi escolhido. O Evangelho te faz entender o sacrifício de Jesus. O Evangelho te faz entender a fé. A fé que você tem. Por isso que ele diz aqui,
Ele o chamou por isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se a tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Não importa como, irmão, você precisa permanecer. Se é uma palavra de outro alguém, se é lá no Bereana que você ouve a palavra, se é um pastor que você ouve a palavra, permaneça no evangelho. Sai do fuxico gospel. Eu vejo tudo isso, por isso que eu estou falando para você. Mas a minha fé não está lá, irmãos. Não importa o quão as pessoas sejam más dentro da igreja. Não importa se teve um irmão que chegou aqui, roubou todo mundo e assaltou a igreja, veio aqui, deu uma olhada, depois chegou no outro culto com todo mundo, assustou todo mundo da igreja, assustou as crianças, e era da igreja. Eu vou sair da igreja só porque alguém errou dentro da igreja, irmão? O centro do evangelho é Jesus. Você tem que se apoiar em Cristo. A igreja pode curar, a igreja pode libertar, culto de libertação, culto da cura, traga os endemoniados e os paraplégicos que nós vamos fazer eles levantar. Irmãos, isso é muito bom, isso acontece, Jesus cura, mas o carro-chefe do evangelho é Jesus. Sempre foi, sempre será, não importa o que a gente pregue. Eu posso vir com a quinta com destino aqui e falar sobre destino e destravar o destino e não sei o que, irmão, aleluia, oh glória, estamos aprendendo, maravilha, mas eu sempre vou correr para Jesus, eu sempre corro para o evangelho. Eu aprendo a viver aqui na terra, mas eu sempre vou correr, não importa o que aconteça, eu vou perseverar no evangelho. Quando você tiver dúvida, irmão, vai para a Bíblia. Ouvi uma notícia ruim, repreende, sai daqui, Deus me livre, deixa eu ler uma Bíblia aqui, deixa eu fazer uma oração, deixa eu ligar para a irmã aqui, irmã Miriam, tudo bem? Está fazendo o que? Lavando louça? Pera um pouquinho e ora comigo aqui, pelo amor de Deus! Eu fiquei sabendo uma notícia ruim. Persevere no evangelho. Irmão, isso vai garantir a tua vida no céu, porque se você perseverar no evangelho, teu foco vai ser Jesus e é só Jesus que salva. Não importa o que as pessoas disserem. Persevere. Terceiro lugar e última característica. Capítulo 3, do 6 ao 14, diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque nós tivéssemos tal direito, mas porque nós tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente, como do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se obedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem. Contudo, não considere como inimigo, mas chame a atenção dele como foi. Eita, Paulo está dizendo que é para pegar o Instagram e marcar lá arroba Wesley, não está trabalhando. Marca a igreja, marca os irmãos, marca o prefeito. O negócio era... Irmãos, a gente pega muito leve com a igreja hoje em dia, sabia? É como se a igreja tivesse um Instagram lá, @Bereana Tessalonicense, ou @Tessalonicense, Igreja Tessalonicense, tá lá no mural, lá no feed, aparecendo um irmão lá na igreja, com o pastor orando na cabeça dele. Irmãos, esse irmão não trabalha, esse irmão aqui, ó, imagina o TikTok da época, irmãos, tem gente que não trabalha, não quer trabalhar. Irmãos, terceira característica: vida ociosa não combina com cristão, portanto, persevere no trabalho. Persevere com fé, persevere no evangelho, persevere no trabalho. Olha o problemão. Na primeira carta, depois vocês lêem em casa, Paulo diz o seguinte: olha, eu já tirei a dúvida de vocês sobre o negócio aí de Jesus voltar, como é que vai ser. Então, vocês que largaram o trabalho achando que Jesus vai voltar agora, pode voltar a trabalhar. Aí, na segunda carta, o negócio estava desandado já, irmãos.
Não adiantou nada. Aí ele fala aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele pega mais pesado. Eu não quero que vocês fiquem se afiliando com esse pessoal que não gosta de trabalhar. Olha só, igreja falando de trabalho. Meu irmão, como é que tem sido o seu trabalho aí? Fala aí pra gente aí. Conta um testemunho aí, ou um testemunho. Você tem trabalhado mesmo, irmão? O quanto você tem se esforçado, irmãos? Paulo diz o seguinte, quem vive uma vida ociosa, fica se metendo na vida dos outros. Ele diz aqui, ó, versículo 12, as tais pessoas ordenamos, opa, não é isso não. 11, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Irmão, essa é a vida, é a vida. É o seu Zé lá da minha rua, lá. O seu Zé na minha rua, ele não trabalha no seu Zé. É que ele já é um lá, né? Todo mundo conhece o seu Zé lá, porque o seu Zé, ele briga com cachorros e com pessoas imaginárias, quando ele toma um gole de 51. Aí ele tá lá e não tá fazendo nada o dia inteiro. Ele acorda às 6 horas da manhã para ficar batendo com marreta na parede. Ele não tem nada para fazer. Aí quando você sai na rua, ele tá assim, ó, debruçado no... Ele nem entende o que ele tá falando. Às vezes ele tá brigando com alguém, não dá para entender. Hoje mesmo tava saindo, o Tarcísio testemunha. O Tarcísio testemunha que ele tava comigo no carro, ele tava reclamando não sei o quê. Eu falei, vai assistir o jogo, velho. Tá passando o jogo, Corinthians e São Paulo, vai assistir o jogo. Fica arrumando confusão. Irmão, quem anda ocioso vai ficar querendo caçar assunto na vida dos outros. O que estava acontecendo na igreja lá? Não estou fazendo nada. Oi, irmão Wesley, tudo bem? Como é que está a sua mulher? Ah, é? Conta mais. Ah, fica com Deus. Oi, John, tudo bem? Você está bem? Que legal, né? Não, o Wesley está falando que o negócio está ruim lá na casa lá. E você, está bem? Ah, que legal. Tudo bem, Leandro? Ah, como é que tá a vida aí? Não, você tem que ver, a gente precisa orar pelo Wesley. Quando no final do culto a gente vai com a mão para cima da cabeça do John também, que o negócio tá difícil. Aí quando chega na Laiana, a conversa já é outra. Ô pastor, preciso falar com você, o que foi? Não, precisa ver o negócio aí, porque parece que o John tá desviando, né? A conversa já chegou que tá desviando. Tá meio fraco na fé, né? O Wesley também tava chorando. Chorando? O negócio tá osso, essa igreja tá osso. É isso que dá, irmão, uma vida ociosa. É por isso que você precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Foca no que você está fazendo, foca mesmo. Trabalha de verdade. Não deixa a preguiça tomar conta não, porque daqui a pouco você vai ver, você vai estar assim, ó, no Instagram. Meu Deus, menina. O John foi viajar. Tava no interior, né? Tá com dinheiro. Ai, queria ter um carro igual esse aqui, viu? O vestido legal, tá aqui só. Aí você vai no WhatsApp, peraí, no WhatsApp. Oi, Laiana, tudo bem? Você não viu o que eu vi no Instagram? A tal irmã Josefina fez um vídeo esculachando a igreja. Aí começa, vai, conversa, vem. O que era para ser perseverante, acaba ficando desanimado. Vai trabalhar, vai bater o ponto no trabalho, desanimado com as coisas da igreja. E nem na igreja trabalha. Não quer trabalhar mais não. Esse negócio de Jesus aí, não tem como só receber oração na igreja não. Tá afim. Não tem como só viver uma vida tranquila não, tipo, sem fazer nada. Irmão, se tem uma coisa que eu posso te garantir é que Jesus te chamou e não foi para ficar parado não, viu? Eu não sei o que você vai fazer, mas ficar parado não é. Alguma coisa a gente faz quando a gente está com Cristo, quando a gente está no Evangelho. Ele nos envolve no trabalho dele. A partir do momento que você fala sim para Jesus, você já entrou no trampo. Você assinou a tua carteira virtual, ou metaverso, lá do céu, lá. O Espírito Santo estava presente como testemunho. Carimbou, porque ele que dá o selo. Carimbou diante de Deus, é que está selado, está marcado, já está começando a trabalhar. Só de você crer em Jesus, você já está trabalhando para o Evangelho. Só de crer em Jesus, já está trabalhando para o Evangelho. Agora eu não sei se você vai ser cantor, gospel, se vai ser ministro de louvor, se vai ser pregador, se vai ser pastor, se vai ser diácono, eu não sei lá o que você vai ser, mas vai precisar trabalhar. E não é um simples trabalho, não, tem que perseverar, irmão. Persevera no trabalho, tem recompensa.
O trabalho lá fora tem recompensa porque você assinou a carteira de trabalho e vai ter que receber o salário. O Sodexo, o VA, o VR, o VT, é o Vale Transporte? VT, Vale Transporte, né? Vai receber, tá lá. Mas na obra de Deus tem recompensa também. Só de você estar aqui hoje já tem recompensa. Tem uma pedrinha indo lá para tua coroa no céu, dizendo, ó, estava presente. Existe muitas coisas acontecendo ao nosso redor, mas nós não podemos perder o foco e precisamos perseverar no trabalho. Luta lá fora, irmãos, mas luta aqui dentro também. Tem muitas lutas e muitas coisas que nós iremos conquistar como igreja quando nós trabalharmos. Quando nós colocarmos o nosso pé. Eu fiquei muito feliz, porque, assim, feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu estraguei a surpresa da irmã Eliane, né? A irmã Eliane comprou as bexigas e tal, e estavam programando para fazer tudo sem eu saber. Aí quando ela chega aqui na igreja, foi eu que recebi as bexigas, irmão. Eu já estava aqui na igreja, porque minha esposa confundia os horários, o dia lá. Aí eu não sabia, eu estava aqui na igreja, irmão. Aí chegou um monte de bexiga, eu falei, que bexiga é essa? As meninas subiram, olha o tamanho do negócio aí. Subiram a escada com a bexiga, eu falei, oxi, o que está acontecendo aqui? Eu fiquei sem entender nada. Daqui a pouco chega a irmã Eliane, Pedrão ali, e tá eu aqui vendo as bexigas já. Mas olha o esforço que ela fez, irmão, eu não sabia. Comprou as bexigas. Tem bexiga na entrada, tem bexiga. Essas bexigas vão ficar aí até murchar. Que a irmã fez um esforço para fazer essas bexigas para inserir aqui. É trabalho, isso é trabalho, irmão. Quando você passa o pano no chão, é trabalho na igreja, sabia? Quando você chega e pega um papelzinho no chão, tem um papel ali, tira, está trabalhando. Está trabalhando. É um copo, uma água que você traz aqui para mim, está trabalhando. Quando você diz assim, vamos lá na igreja domingão lá, está trabalhando, irmão. O trabalho do Senhor Jesus, quando você falou amém, eu aceito Jesus, começou lá. Hora extra até... Uma hora chega a recompensa, irmão. Tanto aqui, Jesus falou assim, olha, aqueles que me seguirem, aqueles que largarem tudo, a família, o pai, para me seguir, receberá ainda 100 vezes mais nessa terra. Não é só no céu, não é só eterno. Por isso que tem muita gente que não gosta de se envolver com trabalho na igreja, porque parece que o negócio é só depois que morre, né? Não, irmão, tem recompensa aqui na terra. E são muitas recompensas. Quanto mais você persevera no trabalho, mais recompensas você tem. Existe tanto texto aqui que eu não quero ler. Mas a verdade é que Deus quer que você persevere. Que você seja constante, que você tenha essa qualidade de quem começa uma coisa e vai até o final. Óbvio que algumas vezes na nossa vida a gente merece dar uma paradinha. Tem irmãos que fazem faculdade, trabalham, faz especialização, lava a louça, lava a roupa e dá água para o cachorro ainda. Não dá, né, irmão? Você precisa dar uma descansada, uma respirada. Mas isso não significa que você parou. É uma fase da sua vida que você está cuidando de um assunto que Deus te deu e abriu portas para você continuar. Você não pode parar. Precisa perseverar. Está com pouca fé, não está enxergando? Precisa perseverar, irmãos. É isso. Perseverança com fé é o seguinte: eu não quero saber o que estão falando, o que não interessa, eu continuo crendo. Perseverar no evangelho, irmão, é você vir aqui numa quinta-feira aprender um pouco de Bíblia. Que quinta-feira a gente prega a Bíblia. É um culto mais de ensino, uma característica mais de ensino. Aí você aprende, aí você fala, meu Deus, o evangelho é bom. O evangelho não é essa chatice que o pessoal fica falando aí no Instagram, não, no TikTok, não. O negócio é bom, é profundo. Se você vir a Deus, é bom de verdade. E aí, não vai ter para onde você correr. Você está perseverando com fé, está perseverando no evangelho, você não vai ter problema para trabalhar. Você já está dentro, você fez uma imersão no evangelho. Você entrou de cabeça no negócio e agora ninguém te para. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Não pare, persevere, persevere, persevere. Mas as tribulações são grandes, persevere. Quantos problemas você já não enfrentou e já venceu? Quantos? Quantas vezes você chorou? Não foram várias vezes que você chorou? É mais um choro, está fazendo parte da sua história. Chora quando é para chorar. Eu tenho uma política na minha vida que eu digo, quando eu tiver que chorar, eu vou chorar mesmo. Eu vou chorar de verdade mesmo. É para chorar, vou chorar. Choro mesmo, irmão. Última vez que eu chorei, não lembro, mas foi ano passado, que eu chorei mesmo de...
Chorava de não conseguir respirar. Eu chorar com vontade, porque eu vou passar por isso. Isso aqui não vai me parar. Esse choro não vai me parar. Essa tribulação não vai me parar. Esses problemas não vão me afetar. Eu vou continuar. Persevere. Amém? Fique de pé. Eu quero fazer uma oração exatamente por isso.